Olá, sejam bem-vindos a mais um FUVCast. Meu nome é Júlia. Eu sou a Beatriz. Meu nome é Flávia e nós somos alunos do quinto semestre de biomedicina. Você sabia que existem vários tipos de anemia? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a talassemia e suas principais características, tipos e vamos responder algumas perguntas também. Bia, você pode falar um pouco sobre o que é a talassemia? Posso sim. Então, a talassemia ela é um tipo de anemia genética e hereditária, ou seja, ela é passada de pais para filhos. E ela tem a característica como a diminuição ou a ausência da produção de cadeias globulínicas alfa ou beta, que são os componentes da hemoglobina junto com o ferro. E uma curiosidade a respeito do nome é que a palavra talassemia vem dos termos gregos thalasso, que significa mar, e hemas, que significa sangue. Sendo assim, pela origem dos países banhados pelo mar Mediterrâneo, como a Grécia e a Itália, e chegou ao Brasil trazido por habitantes desses países, por isso também é conhecida como anemia do Mediterrâneo. Sim. Ô, Júlia, você pode falar um pouco como acontece a talassemia? A talassemia ela ocorre devido a um defeito da produção de globinas, globinas alfa e beta, que fazem parte da hemoglobina. As nossas células possuem 23 pares de cromossomos, no total 46 cromossomos, e eles são fundamentais para dar características do nosso corpo todo. E nesse caso, na talassemia, os cromossomos afetados são o cromossomo 11, que é responsável pelas globinas beta, e o cromossomo 16, responsável pela produção de globinas alfa. A talassemia também é classificada em dois tipos, a alfa e a beta. As pessoas com a talassemia beta têm redução ou ausência na produção da cadeia beta. Já a talassemia alfa tem a redução ou ausência na produção de cadeia alfa. E sobre a talassemia beta, que é a mais comum, ela é dividida em 3 grupos, que seria a talassemia beta maior, a menor e a intermediária, né? E a talassemia maior seria a forma mais grave da doença. Então, ela tem ausência total da globina beta, né? Então, ela é completamente ausente. Ela é causada pela transmissão de 2 genes defeituosos, que seriam um do pai e um da mãe. E isso provoca, né, anemia grave, no estado bem grave, o aumento do baço, tem atraso no crescimento, pode acontecer também problemas nos ossos, né, com deformidades ósseas, pode ter facilidade para contrair infecções e outras complicações. Os pacientes com essa talassemia necessitam de transfusões de sangue recorrentes a cada 2 a 4 semanas desde os primeiros meses de vida, senão eles não conseguem chegar na vida adulta. No caso da talassemia menor, ela não é considerada uma doença, porque não tem sintomas, então o paciente pode viver a vida toda, assim, tranquilamente, e ele não vai ter nenhum problema. O que caracteriza ela é que esse paciente, ele porta o traço talassêmico, e o único sinal que ele vai apresentar é a coloração branca da pele, então ele se apresenta mais pálido, mas fora isso ele não apresenta nenhum outro problema. A talassemia intermédia é resultante de mutações genéticas. O indivíduo apresenta um quadro clínico mais amplo, variando de uma anemia mais leve a mais grave, às vezes precisando de transfusão, mas não como na talassemia maior. Agora, falando um pouco sobre o diagnóstico, ele pode ser feito por hemograma e eletroforese de hemoglobina para avaliar o tipo de hemoglobina que está presente no sangue. Também é possível fazer testes genéticos para avaliar alterações genéticas e identificar o tipo de talassemia que o paciente tem. Só que na talassemia beta, não dá para fazer o diagnóstico pela triagem neonatal, né? Que é o famoso teste do pezinho. Mas na talassemia alfa, dá para encontrar já a hemoglobina Bartz, que só é detectada no recém-nascido. Sobre como é o tratamento da talassemia, pode variar com a gravidade da doença. A maioria das pessoas com uma talassemia leve não precisa de tratamento, mas em casos graves é feita transfusão de sangue para ajudar os pacientes a levar uma vida normal com menos sintomas. E por conta dessas transfusões recorrentes,
pode haver um aumento de ferro no organismo do paciente e pode acabar causando consequências. E para isso, ele precisa fazer o uso de quelantes de ferro que vão ajudar a reduzir esses níveis. E além disso, uma das principais complicações dessas transfusões é o aumento do baço. Então, o paciente pode recorrer à retirada do baço e transplante de células-tronco quando tiver um doador 100% compatível. Agora, a gente vai responder umas perguntas feitas por portadores de talassemia e por familiares. Primeira pergunta. A talassemia é contagiosa? Não, é uma anemia hereditária hereda dos pais e não tem nada a ver com a doença causada por vírus, bactérias ou fungos. A talassemia pode virar leucemia? Então, é uma dúvida que as pessoas às vezes têm, mas não, a leucemia, ela é um câncer do sangue causado por um defeito na produção de glóbulos brancos, então é uma célula completamente diferente. Mas a anemia pode ser, sim, uma consequência, né, da leucemia, porque pode acontecer uma baixa na produção de glóbulos vermelhos. Agora, outra pergunta aqui, o aumento de ferro requer tratamento nutricional para a talassemia? Na verdade, nada vai substituir quelantes de ferro, porque eles que vão ajudar a diminuir os níveis de ferro no organismo. Mas é necessário que o paciente mantenha uma dieta saudável e um acompanhamento nutricional com um profissional. Portadores de talassemia podem tomar vacina contra a gripe ou H1N1? Sim, e devem receber todas as vacinas indicadas para a população. As vacinas protegem o organismo contra exposições futuras a doenças. Os fatores de risco da doença podem levar à morte? Sim, os fatores de risco, eles podem causar várias complicações e até levar à morte, né? Mas é importante lembrar que esses fatores de risco só acontecem na talassemia maior e na intermediária. E só quando não é tratada corretamente. E como o tratamento é feito por transfusão sanguínea, né? Então, pode ocorrer a sobrecarga de ferro, que pode gerar vários problemas cardíacos, cirrose, diabetes, problemas de crescimento e até de fertilidade. Outra pergunta aqui. Existe cura para a talassemia? Sim. Pode-se ter cura com transplante de medula óssea para substituir as hemoglobinas doentes. Porém, é necessário que o doador seja compatível. Temos mais uma pergunta. Portadores de talassemia não podem ter filhos? Podem sim. Não apresenta, no geral, nenhum problema, mas é preciso avaliar a condição da paciente primeiro, porque a gente precisa ver se ela já fazia o uso de quelantes de ferro, para diminuir o ferro no organismo, e fazer um acompanhamento médico adequado para ver se está tudo certinho para ter filho. Agora, a gente vai trazer um assunto que não é muito comentado, a gente não vê muitas pessoas falando sobre isso, que são sobre os direitos do paciente com talassemia. Bia, o paciente com talassemia tem direito ao auxílio-doença? Sim. E como pode estar solicitando? Então, sim, o paciente com talassemia, ele tem esse direito ao auxílio-doença, mas o processo é assim, o paciente precisa ter um relatório médico, né, onde está atestado a incapacidade permanente, porque é uma doença genética, né, mas é de caráter temporário. Então, ele precisa do tempo de afastamento e a condição de segurado, que é o quê? Ele precisa ter contribuído por pelo menos 12 meses na Previdência Social. Então, depois disso, ele faz o requerimento do auxílio-doença e vai vir uma perícia médica, né? Ele vai ser submetido a uma perícia médica em que o perito do INSS ele vai verificar se realmente é constatada essa incapacidade para ele exercer, né, as atividades dele. Quando for constatado, o paciente vai receber esse benefício e o INSS vai encaminhar uma carta para ele dizendo qual que é o período da concessão. Júlia, quais as garantias no trabalho para pacientes com talassemia? Porque a gente sabe que eles precisam se ausentar para consultas, transfusão de sangue, e isso acaba acarretando possíveis problemas de saúde. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que o empregador ele tem plena consciência de que o seu funcionário tem talassemia, porque ele foi submetido ao exame admissional antes da contratação, no momento da contratação,
E então ele já tem a consciência de que o paciente vai precisar se ausentar para fazer transfusões de sangue e também ficar em repouso por alguns dias. Por questões da progressão da doença, o paciente pode acabar tendo que se ausentar para fazer essas transfusões e também ficar em repouso. E muitas das vezes o empregador ele pode achar que deve rescindir o contrato de trabalho. Mas o paciente, o funcionário, ele tem o direito de pedir uma dispensa discriminatória, que ele tem o direito de apresentar essa dispensa e poder ser reintegrado à empresa. Porque a gente não pode estar discriminando a pessoa por causa da doença que ela tem. Ela também tem seus direitos, ela precisa de um trabalho, e independente da doença que ela apresenta. Sim, com certeza, né? Até porque é uma doença genética, então ela vai ter esse problema pro resto da vida. E ela tem o direito, né, de ter o seu trabalho e de ter sua profissão. Isso. Então é isso, gente. Obrigada pela gente de vocês, por acompanhar nosso vídeo. Eu espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar um comentário aqui no YouTube ou entrar em contato com a gente por meio do Instagram, que vai estar aqui na tela. Obrigada. Obrigada. Tchau.